Exame 45 foi, sem dúvida, um exame difícil. Foi uma prova que exigiu raciocínio jurídico apurado, muita interpretação de texto e, em alguns momentos, até conhecimento da jurisprudência, algo não tão recorrente na primeira fase da OAB. Muitos candidatos saíram da prova com a sensação de que o nível havia subido, e de fato subiu. Diante disso, a pergunta que eu mais recebi foi a seguinte: mesmo em um exame difícil como esse, tinham questões que poderiam ser resolvidas apenas com técnicas de chute consciente? E a resposta é sim, existiram, sempre existe. É verdade que, em comparação com o exame anterior, o exame 45 trouxe menos questões passíveis de resolução exclusivamente por meio de técnicas de acerto por exclusão. Mas ainda assim, pelo menos 10 questões puderam ser resolvidas apenas com as chamadas técnicas de chute consciente. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bruna Vieira. Sou professora aqui de Estratégia OAB e há 18 anos eu atuo na preparação de candidatos para a primeira fase da OAB. Ao longo desses anos, eu me especializei na análise do padrão de cobrança da FGV e no ensino de técnicas de prova, especialmente para aquelas questões em que o candidato não consegue chegar à resposta apenas por meio do conteúdo. Se você quer aprender como identificar essas questões e como usar a técnica de forma estratégica e responsável, fica comigo até o final. As 10 questões que mencionei foram respondidas corretamente por meio de utilização de técnicas, sem decorar artigo, sem lembrar a jurisprudência, apenas utilizando lógica, leitura estratégica e padrões da FGV. Mas quais foram essas questões, professora? Em quais matérias elas apareceram? Bom, foram 2 questões em direito constitucional, uma questão em direito eleitoral, uma questão em direito internacional, uma em administrativo, uma lá em ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 em direito penal e 2 em processo penal. A prova da OAB não exige apenas o conhecimento jurídico, ela exige também estratégia de prova. São 80 questões objetivas. Em algum momento, todo candidato se depara com perguntas que simplesmente não consegue resolver apenas pelo conteúdo. E é exatamente aí que entram as nossas técnicas de chute consciente. E atenção, isso não é um chute aleatório, é um chute com método. Antes de tudo, um alerta muito importante. Essas técnicas não substituem o estudo e não devem ser utilizadas desde o início da prova. O chute consciente é uma estratégia de final de prova, para aquelas questões que você realmente não conseguiu resolver com o conteúdo acumulado, e em até 10% da sua prova. Ou seja, você estuda para acertar 70 e usa a técnica para salvar 8 ou até 10 pontos decisivos. Na OAB, tivemos, como falei, no 45, 10 questões que poderiam ser resolvidas somente com as técnicas. Bom, o detalhe que separa a aprovação da reprovação pode ser o conhecimento das técnicas. Bem, a primeira técnica, vamos a elas, né, que apareceu na sua prova, foi a técnica das afirmações generalizantes. Sempre desconfie de alternativas que trazem palavras generalizantes. Sempre, nunca, em qualquer hipótese, de forma absoluta. No direito, nós sabemos que quase nada é absoluto, que toda regra tem exceção. Mas isso não significa que não existem alternativas corretas com afirmações generalizantes. Claro que existem, mas a tendência é que há muito mais alternativas erradas do que corretas, constando aí afirmações, generalizações. Segunda técnica que apareceu também na sua prova, né, que dava para resolver questões por meio dela, era a técnica dos elementos repetitivos. Uma técnica simples, só para contar os elementos, mas que salva aquela disciplina que traz alternativas com palavras repetidas, muito comum lá em direito penal. Por exemplo, né, quando é necessário identificar os crimes praticados por alguém. A repetição de elementos nas alternativas traz aí a tendência da alternativa ser a correta. Por fim, aliás, antes ainda, uma terceira técnica que apareceu na sua prova foi
foi a técnica das assertivas negativas. A tendência é que as assertivas negativas elas têm mais chances de estar erradas que as assertivas positivas. Então, sempre questões aí que negam direitos, eles têm mais probabilidade de estarem errados do que aqueles que concedem direitos. Outra técnica muito poderosa é a técnica do bom senso. Mesmo sem saber o artigo, a alternativa faz um sentido dentro do sistema jurídico, respeita princípios ou cria uma solução completamente absurda. A FGV testa, muitas vezes, um mínimo de coerência jurídica. E, por fim, a famosa técnica da estatística. Quem acompanha as provas anteriores sabe que a FGV tem padrões. Normalmente, há uma divisão proporcional das alternativas ao longo da prova. 20A, 20B, 20C, 20D, ou bem próximo disso. No exame 45, não foi diferente. Então, conhecer o histórico da banca aumenta muito a chance de acerto. Quem faz prova com técnica não depende de sorte. A diferença entre passar e reprovar muitas vezes está em 2 ou 3 questões. E se você quer resolver comigo essas 10 questões do exame 45 que puderam ser resolvidas só com chute consciente, acompanhe os próximos vídeos que eu vou lhe ensinar detalhadamente. Grande abraço e até breve!